Esses dias vi uma postagem, eu perguntei para muitas pessoas que já vieram aqui. As respostas são parecidas, mas eu acho que você vai poder dar uma resposta mais completa. Um avô foi diagnosticado com câncer e o médico falou para ele: você tem 2 semanas de vida. E aí ele voltou para casa, a família devastada, e a netinha dele sonhou com Deus e Deus dizendo que o avô seria curado. No outro dia ela acordou e falou para o avô: eu sonhei que o vovô não vai morrer, foi curado por Deus. O avô voltou no médico e falou pro médico: a minha neta sonhou que eu fui curado, eu quero fazer exames. O médico falou: não é hora mais de lutar, é hora de aceitar, não tem mais o que fazer. Não, mas fizeram exames e o avô estava curado. Milagre. Aí quando eu fui ler os comentários, dizendo o seguinte: por que o avô dela mereceu e uma criança não recebeu a mesma graça? Que Deus é esse? E aí? Excelente pergunta. A opinião que eu tenho sobre isso, a vivência que eu tenho sobre isso é a seguinte: você já parou para pensar que todos os milagres de Jesus foram incompletos e provisórios? Todos os milagres incompletos e provisórios. Vou dar exemplo. Um dos maiores milagres de Jesus foi a multiplicação dos pães e peixes. Sim. Mas quanto tempo durou aquela comida? Só para aquele momento. Só para aquele momento. Foi incompleto. Ele não sanou a fome do mundo. Outra questão. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois. Foi provisório. Todos os milagres de Jesus, eu falei, foram incompletos e provisórios. Provisórios no sentido de: ele curou o aleijado, mas o aleijado depois morreu de outra doença. Ele curou o leproso, mas o leproso morreu depois de outra... O cego. Ele curou o cego, mas no outro dia ele não arrumou emprego para o cego. Lembra que o cego vivia de pedir esmola. Você viu que os milagres eram provisórios e como eu falei assim, e provisórios em que sentido? O leproso que Jesus curou, depois acabou morrendo de outra doença que Jesus não curou. Por que assim? É porque na dinâmica do grande conflito, se Deus, vou colocar as hipóteses, se Deus curasse todo mundo, não haveria necessidade do juízo final. Sim. O que é provisório se tornaria permanente. Já viu aquelas pessoas desmazeladas com casa? Muitas esposas que às vezes tem aquele marido, aquele sujeito que fala assim: amor, tá quebrando o cano ali do banheiro. Ah, eu vou arrumar, e nunca arruma. E depois faz um remendo ali. Eu vou arrumar, esse aqui é só provisório. Gambiarra definitiva. E aquela gambiarra fica definitiva. Sim. O provisório virou permanente. E a pior coisa que tem é quando o provisório se torna permanente. É gambiarra mesmo, você usou a expressão correta. Esse mundo é provisório. Se Jesus tornar o provisório permanente, Jesus vai estar fazendo como aquele marido. Ele não vai estar consertando, ele vai estar apenas deixando a gambiarra. Se ele curasse todo mundo, ele ia simplesmente deixar a gambiarra para sempre, porque ele vai consertar tudo sem trazer o juízo final, sem dar fim ao pecado, sem destruir o dito cujo com os anjos dele, sem separar o joio do trigo. Ele vai simplesmente estar perpetuando a gambiarra. Por isso que Deus não pode curar todo mundo. Não é a hora ainda. Você não pode abrir o cano na pressão máxima, que é gambiarra. Se você abrir o cano na pressão máxima sendo gambiarra, vai estourar a parede, vai ser um estrago pior do que se você deixar... Ainda deixa o chuveiro só um pouquinho, que ainda está na gambiarra. Mas deixa um pouquinho, porque você precisa tomar banho. Então, da mesma maneira que Deus não podia sair curando todo mundo indistintamente, Ele também não podia deixar de curar ninguém, senão nós nos sentiríamos às cegas. Abandonados. Então Deus não cura todo mundo, porque Ele não quer tornar o provisório permanente, mas Ele também não evita curar um e outro, porque é um sinal: olha, eu ainda estou aqui. Sabe aquela mãe que o menino está comendo? Vai estar aqui. Sabe, você tem sua sim. Quando é criança, não queria ficar no quarto sozinho. Exatamente isso. Vai. Não está te vendo, mas ouviu sua voz. Você está ali. Então, essas curas que Deus faz aqui e ali, não é porque o avô da menina mereceu mais do que o outro, porque aquela criança, Deus é injusto, que Ele seleciona. É uma maneira de falar assim: papai tá aqui. Não dá para acender a luz ainda, você vai dormir agora.